Artefatos surpreendentes podem ser encontrados em vários lugares do mundo. Essas antiguidades são curiosas, historicamente ricas, e nos apresentam contextos até mesmo inimagináveis. Venha conferir! Neste vídeo iremos conhecer 8 artefatos incríveis da antiguidade. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Cerâmica de figuras vermelhas, Grécia. Desenvolvida por volta de 530 a.C., possivelmente pelo pintor Diandócides, a cerâmica de figuras vermelhas ou registro de pintura vermelha em cerâmica é um estilo de cerâmica grega. A técnica consiste em um fundo pintado de preto, enquanto a figura em si não é pintada. Assim, as figuras tomam um tom avermelhado do barro ateniense, depois que ele é cozido na presença de oxigênio. A cerâmica de figuras vermelhas substituiu o mais antigo registro de pintura negra em cerâmica grega, com exceção das ânforas panatenaicas, pois o novo processo permitia mais detalhes intrincados nos elementos pintados. Quando progrediu, foi uma de várias técnicas que os artistas experimentaram. Tornou-se a técnica predominante e permaneceu popular até o século IV a.C. Criar uma peça completa com um registro em figuras vermelhas requeria colaboração estreita entre o oleiro e o pintor. O oleiro moldava a peça em argila e a entregava ao pintor, enquanto o barro ou a argila ainda estava úmida. O pintor pintava o vaso e utilizava um bico de seriga de osso, ou madeira, para fazer as linhas de detalhes finos e desenhos. A cerâmica era colocada então em forno com alta temperatura, na presença de oxigênio, para expor os traços e cores de fundo. O registro de pintura vermelha em cerâmica grega é considerado o ápice da cerâmica grega, e a maioria dos vasos ou taças hoje famosos por suas pinturas requintadas, são pintados no estilo de registro de pintura vermelha. Número 7. Cachorro Colima, Mesoamérica. Já ouviu falar das cerâmicas em formato de cachorro, feitas pelas civilizações do México Antigo? Os cachorros faziam parte da vida dos povos da Mesoamérica, independente da localização ou cultura e, através de toda a região, eram reconhecidos como seres liminares, pertencentes não somente ao mundo natural e dos humanos, mas a este nível de existência e ao próximo. Astecas, maias e tarascanos acreditavam que os cães pudessem viajar entre os mundos, auxiliar as almas dos mortos, advertir os vivos de perigos, e ao mesmo tempo, servir como fonte de alimento, companhia e proteção na vida cotidiana. Entre muitos povos do México Antigo, havia mitos de que um cachorro de cor avermelhada ou amarela era o companheiro que ajudaria uma pessoa falecida a atravessar um rio, que ela precisaria atravessar no submundo. Dizia-se que um cachorro branco não queria se sujar, e um cachorro preto já havia feito a viagem e estava cansado. Portanto, era importante ser gentil com esses cães avermelhados em vida, e procurá-los no submundo. Talvez por esta razão, centenas de figuras de cerâmica de cães vermelhos tenham sido encontradas em tumbas e casas do antigo oeste do México. Esses artefatos de cerâmica, em formato de cachorro, datam aproximadamente entre 200 a.C. e o ano 300. Eles foram cuidadosamente modelados e cuidadosamente pintados e polidos. Número 6. Lu Baxiguan, China. O Lu Baxiguan é um vaso de vinho de bronze ritual chinês, datado do século 13 ao 12 AC durante a dinastia Shang, que foi leiloado pela Christie's durante a Asia Week Nova York anual, por um total de 8,6 milhões de dólares. O guan, ou gon, é um recipiente ritual com tampa removível, que era usado principalmente para servir vinho em rituais ancestrais. Embora não existam registros contemporâneos que expliquem o significado das decorações de bronze da dinastia Shang, a preponderância dos motivos zoomórficos e o surgimento de vasos em forma de animais, feitos de bronze ou jade, são indícios claros da importância dos animais no repertório dos artesãos Shang. Esta imagem enigmática não é identificável como qualquer animal, mas parece ser uma composição de criaturas reais e imaginárias. O artefato é finamente moldado como um tigre feroz na frente, e uma coruja na parte de trás. A cabeça do tigre tem dentes quadrados à mostra e incisivos curvos, olhos esbugalhados e orelhas eretas em formato de C. A cabeça da coruja tem olhos semelhantes rodeados por penas e um bico curto e posicionado acima de dois pássaros confrontados abaixo.
As duas cabeças são unidas por uma flange fina e entalhada que forma o corpo alongado de um dragão Kui, que também separa dois dragões Kui em relevo que se confrontam atrás das orelhas da coruja. Durante o final do período Shan, nos séculos 14 a 11 AC, vasos em forma de animais começaram a ser fundidos, talvez em resposta aos bronzes zoomórficos introduzidos no sul da China. A vasilha exibida aqui é um exemplo magnífico. Número 5. Pulseiras de prata da rainha Retefir-Zun, Egito. Entre alguns dos primeiros objetos de prata descobertos no Egito, está este raro par de pulseiras de prata, pertencentes à rainha Retefir-Zun, que viveu há cerca de 4,6 mil anos. Retefir-Zun foi esposa do faraó Isnífero e mãe do rei Khufu, que encomendou a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Suas joias constituem a maior e mais renomada coleção de artefatos egípcios de prata. O tesouro, escondido na tumba da governante, mostrou que os egípcios tiveram contato com o minério muito antes do que se imaginava. Em um estudo recente, arqueólogos da Universidade Macquarie, na Austrália, analisaram amostras das pulseiras usando técnicas avançadas para entender a composição dessas joias especiais e identificar sua origem. A análise revelou que as joias continham cobre, ouro, chumbo e aplicações de pedras semipreciosas, que formam uma borboleta. Contudo, há destaque também para os vestígios de prata, pois, de acordo com pesquisas, o Egito não tem locais de prata nativa. Logo, quando as joias da rainha estavam sendo fabricadas, não havia a possibilidade do material ter sido extraído de lá. Peças feitas com esse minério apareceram pela primeira vez no país, durante o 4º milênio a.C., e a origem do material ainda é um mistério. Número 4. Pegada de cachorro em tijolo do Zigurate, Mesopotâmia. Já vimos hoje neste vídeo que, embora não existam registros mostrando orgulhosos proprietários de raças, ou fotos de antigos cães, temos a segunda melhor opção. Evidências arqueológicas. Esta é a pegada de um cachorro, em um tijolo feito há 5.000 anos em Ur, uma cidade-estado suméria. Este tijolo de barro foi marcado, em inscrição cuneiforme, com o nome e os títulos do rei Neo-Sumério Ur-Nammu, que reinou de 2047 a 2030 AC. A pegada do cachorro pode muito bem ter sido carimbada acidentalmente durante a formação e secura do tijolo. Este tijolo era do Zigurate de Ur, uma antiga cidade no sul da Mesopotâmia, localizada no atual Iraque. Durante a terceira dinastia de Ur, o rei sumério Ur-Nammu e seu filho Shuji construíram o Zigurate, do qual este tijolo fazia parte, por volta do século 21 AC. A gigantesca pirâmide de degraus tinha 64 metros de comprimento, 46 metros de largura e mais de 30 metros de altura. O Zigurate é uma forma de templo, criado pelos sumérios, e comuns para babilônios e assírios. Era uma estrutura maciça em forma de pirâmide com vários andares sobrepostos, com um templo no topo. Apenas as fundações do Zigurate sumério sobreviveram, portanto a altura é hipotética. A construção fazia parte de um complexo de templos que servia como centro administrativo da cidade, e incluía um santuário ao deus da lua Nana, a deusa padroeira de Ur. Número 3. Ídolo de duas cabeças, Turquia. O ídolo de duas cabeças, de Kultepe, um sítio arqueológico na Turquia, faz parte de um grupo maior de estatuetas planas de mármore, encontradas no mesmo local. Kultepe era habitado pelos povos autóctones do Planalto da Anatólia, já no 4º milênio AC. Na época do Calcolítico, ou Idade do Bronze, esses habitantes desenvolveram uma civilização notável caracterizada por edifícios espaçosos e praticavam religiões dominadas por tais ídolos em forma de disco. Este ídolo de mármore foi projetado com um grau de estilização característico do design dos ídolos, criados em praticamente todas as civilizações antigas do Antigo Oriente Próximo. Como resultado, o corpo foi tratado como uma forma uniforme em forma de disco, na qual as indicações dos braços e pernas foram propositalmente suprimidas. Dois pescoços altos e elegantes, em forma de coluna, separados desse corpo por um decote, erguem-se para exibir duas cabeças de formato triangular, feitas separadamente, unidas pelos lados. As 5 estrias não podem ser indícios de uma barba, a fim de sugerir que este ídolo deve ser entendido como um deus. Aceitar esta sugestão permite identificar a figura à esquerda como sua deusa companheira.
Os ídolos de duas cabeças em forma de disco de Kultepe estão nas coleções do Museu do Louvre em Paris e no Museu das Civilizações da Anatólia em Ankara. Número 2. Amuleto romano de âmbar, Inglaterra. Este artefato em forma de capacete de gladiador é um amuleto romano de âmbar, que foi encontrado em Londres, por volta dos séculos I e II. Ele foi descoberto na área de Walbrook, pelo Museu de Arqueologia de Londres. Medindo pouco mais de 1 centímetro de diâmetro, o objeto foi encontrado entre os restos de um edifício romano demolido, junto com grandes quantidades de cerâmica e osso de animal. Espera-se que a análise deste objeto possa reduzir uma possível data para o artefato. A sua viseira distinta e o seu brasão alto o marcam como representando parte do equipamento de um mirmilão. Mirmilão era um tipo de gladiador do Império Romano que carregava um grande escudo numa mão, e na outra uma espada curta, e seu capacete se assemelhava a um peixe, tendo um suporte de ferro gradeado que cobria o rosto. O âmbar era um material importado caro, e acreditava-se que tinha poderes mágicos. O autor romano Plínio descreve como amuletos de âmbar podem proteger as crianças de doenças, e o simbolismo do gladiador também pode ser de proteção. Número 1. Adaga de cristal, Espanha. Os arqueólogos descobriram muitas ferramentas deixadas pelas civilizações pré-históricas. A maioria delas é feita de pedra, mas na Espanha pesquisadores encontraram armas incríveis feitas de cristal de rocha. Datadas de pelo menos 3000 a.C., essas armas incluem uma incrível adaga de cristal que exigiria enorme habilidade para ser esculpida. A incrível descoberta foi feita no túmulo megalítico de Monteiro Tolos, localizado no sudoeste da Espanha. Além da adaga, encontraram 25 pontas de flecha e núcleos para a confecção das armas. As pontas de flecha de cristal foram encontradas juntas em um aglomerado, o que leva os pesquisadores a acreditar que podem ter sido uma oferenda ritual. Já a adaga foi encontrada sozinha em uma câmara separada, em associação com um punho e uma bainha de marfim. Ela mede quase 20 centímetros de comprimento e seu formato é semelhante a outras adagas da época. A diferença é que as outras adagas eram feitas de pederneira, e esta é feita de cristal. Como não havia minas de cristal por perto, os materiais para esses itens teriam vindo de lugares distantes. Isto contribui para a ideia de que se destinavam a uma elite que teria condições de reunir esses materiais e transformá-los em armas. Também é interessante notar que nenhuma das armas foi atribuída a um único indivíduo, mas parece ter sido para uso coletivo. O cristal de rocha deve ter tido um significado simbólico como matéria-prima investida de significados e conotações especiais. A literatura fornece exemplos de sociedades nas quais o cristal de rocha e o quartzo como matérias-primas simbolizam vitalidade, poderes mágicos e uma conexão com os ancestrais. Embora não possamos ter certeza da sua finalidade exata, a descoberta e o estudo destas armas continuam a fornecer uma visão fascinante sobre as culturas pré-históricas que habitaram a Terra há mais de 5.000 anos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 artefatos incríveis da antiguidade. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!